Boa tarde, galera. Aqui é o Alexandre Santos do canal ARBS Nação Rubro-Negra. Vem fazer parte dessa família, a família Nação Rubro-Negra. Vem pra cá, faz parte conosco. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Eu queria pedir a vocês, antes de mais nada, que vocês aí fizessem parte dessa família se inscrevendo. Aperte esse botãozinho aí, inscreva-se no canal. Também toque no sininho para você estar recebendo as notificações do nosso canal. Toda vez que nós fizermos um conteúdo, dá uma notícia do Mengão, um plantão, você vai estar aí recebendo nossos conteúdos. E também queria pedir que vocês deixassem aquele like. Ajuda muito o canal, vai abençoar demais o nosso canal, o seu like, tá bom? Antes de mais nada, então, vamos para as notícias de hoje do Mengão. O Flamengo jogou ontem, né, contra o Bangu, vamos falar dessa partida que foi ontem, no estádio Proletário. E o Flamengo perdeu de 2-1. Gols do Bangu marcado pelo PK e Garrincha e gols do Flamengo, o único gol, né? Diga-se de passagem, o Flamengo marcado pelo Guilherme. Eu queria estar chamando a atenção, fazendo um comentário sobre esse garoto, né? Guilherme é um meia que joga nas categorias de base do Flamengo Sub-20 e ele jogou 3 partidas como profissional. E essas 3 últimas partidas ele marcou 3 gols, né? Vale lembrar aí que no final do ano passado o Flamengo encarou na última rodada do Brasileiro o Mirassol e colocou a equipe Sub-20 com apenas 2 jogadores, né? O Wallace, que pegou do profissional e colocou nesse jogo, e também o Michael e o goleiro Matheus Cunha. E o Flamengo empatou esse jogo, na verdade, de 3-3, e o Guilherme fez 2 golaços. E no jogo de ontem, contra o Bangu, valendo pela primeira rodada do Campeonato Carioca, ele também marcou um gol de cobertura muito bonito, fazendo o único gol do Flamengo. O jogo do Flamengo no domingo passado, contra a Portuguesa, foi válido pela 5ª rodada, até porque esse jogo coincidiria com a partida contra o Corinthians, válida pela Supercopa do Brasileirão, né, a qual ele vai encarar o Corinthians, o campeão do Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, e por isso, então, esse jogo foi antecipado e foi no domingo, né? E esse jogo no domingo, o Flamengo não ganhou, né? Até porque nesse jogo aí o Wallace, que é uma das notícias que nós queremos dar agora também, já está aí, obviamente, aí você deve ter visto durante o dia, foi vendido para o Bragantino. É isso mesmo, o Wallace saiu por 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. Esse jogador agora pertence ao Bragantino, hoje esteve no Ninho do Urubu para poder se despedir dos companheiros e está indo para o Bragantino. Nessa partida contra a Portuguesa, vale lembrar, né, que o Wallace não começou o ano muito bem, ele perdeu 2 gols feitos. Um foi uma bola que ele recebeu de cara com o goleiro e ele chapou ela no canto do goleiro, no canto direito dele, no canto esquerdo do goleiro, e essa bola passou raspando a trave. E a outra, o Daniel Salles cruzou para ele da direita e ele escorou essa bola, né, passando por cima da travessão, uma bola que era só ele chapar e correr para o abraço. E aí o Flamengo poderia ter ganhado essa partida de 3-1, a qual terminou 1-1 contra a Portuguesa. Mas queremos aqui dar os parabéns, né, e boa sorte lá para o nosso Wallace, que está indo para o Bragantino. E falar aí com o Filipinho, né, para poder estar de olho aí no menino Guilherme, que é um bom jogador, um jogador aí que tem brilhantado aí nessa equipe, nessa categoria, porque na verdade ele tem jogado contra o profissional, mas não está jogando profissional. Essa equipe que jogou contra o Mirassol foi Sub-20, com apenas 3 jogadores profissional, e as 2 partidas do Carioca também ele jogou com o Sub-20, né? E o Sub-20 do Flamengo, que não começou muito bem aí no Carioquinha, mas creio que essa molecada aí vai dar uma melhoradinha aí, né? Tá faltando ali um centroavante, alguém para poder fazer aquele último toque ali para a rede. É que o Flamengo não está tendo, cria algumas oportunidades. Ontem o jogo nem foi tão bom assim, o jogo foi um jogo muito truncado, né? O Flamengo tomou os 2 gols muito cedo e aí fez o gol e depois ficou um jogo meio amarrado, né? Não teve aquelas oportunidades que teve contra a Portuguesa. A outra notícia que nós queríamos dar também agora
estar falando com vocês é a respeito do Lucas Paquetá, né? Queremos dizer que o Lucas Paquetá ontem se reuniu com o time do West Ham, né, para poder pedir a liberação dele. Lucas Paquetá quer voltar para o Brasil e quer jogar no Flamengo, né? Até porque é o time que ele foi criado, ele só aceita vir para o Brasil e jogar no Flamengo, não quer ser negociado para fora, e ele quer realmente ter aí essa vitrine, né, para poder participar da Copa do Mundo, que já está chegando aí no mês de julho aí, tá, né? Provavelmente está vindo a Copa do Mundo e ele quer participar. E aí ele estando no Flamengo é muito bom, né? Porque é uma vitrine muito grande. Essa negociação, a princípio, o time pelo que eu fiquei sabendo, o West Ham queria 60 milhões de libras, né? Um valor assim muito, muito alto, né? E o Flamengo até então teria dificuldade para negociar por esse valor, mas depois da conversa de Lucas Paquetá com a direção do West Ham decidiu negociar o jogador, dar liberdade para poder começar essa negociação e já pensa em reduzir, né? Em reduzir essa pedida dele a princípio, que foi muito alta, né? E o Flamengo está aí nessa negociação aí para trazer o Lucas Paquetá. E você, o que você acha aí da vinda do Lucas Paquetá ao Flamengo? Eu vou dizer minha opinião, né? Eu acho que o Lucas Paquetá vindo do Flamengo vai ser muito bom, porque é um jogador muito bom, um jogador cria do Flamengo, um jogador que teve uma passagem muito boa pelo Flamengo no seu início, né? Quando ele começou lá junto com o Vinícius Júnior, e logo depois o Vinícius Júnior foi vendido e ele foi logo atrás, né? Foram juntos logo os dois jogadores. Me lembro até de um jogo lá no Flamengo Palmeiras, que os jogadores do Palmeiras lá baixaram a lenha deles, né? Saíram reclamando pós-jogo, que estavam dando caneta, e Vinícius Júnior estavam ali brincando, e os caras não gostaram muito, né? Mas eram jogadores muito bons, e o Lucas Paquetá, ele cai muito bem ali, você pode fazer aquela função que o Gerson fazia, não precisa nem jogar ele só quando não tiver o Arrascaeta, né? Que o Flamengo pensa no jogador, no substituto, até pelo Arrascaeta, porque às vezes o jogador não pode jogar, e o Flamengo na temporada passada, eu vi até muita gente falando, né, que não precisava de um meia. Pelo contrário, eu acho que o Flamengo precisa muito de um meia, até porque quando não teve o Arrascaeta, né, em alguns jogos o Flamengo teve muita dificuldade. O Flamengo fica naquele jogo ali de arame liso, às vezes jogando a bola para um lado, para o outro, e não consegue ter aquela infiltração, né? E o Lucas Paquetá é esse jogador que tem aquela visão, que faz aquele passe, né, cara, vertical, não é horizontal, ficar tocando para um lado para o outro, mas ele faz aquele passe horizontal, procurando sempre o jogador melhor condicionado para poder fazer o gol e furar um bloqueio na defesa. E isso aí o Arrascaeta faz muito bem, mas às vezes por contusão, cansaço, desgaste, eles focam o jogador, e o jogador fora daquela partida, muitas vezes o Flamengo encontra muita dificuldade. Às vezes ganha, o Flamengo tem um elenco muito bom, conseguiu ganhar algumas partidas, mas passou muito sufoco às vezes, né? Ganhou na dificuldade, mas conseguiu fazer os seus gols. E esse jogador cairia com uma luva, né? É óbvio, o Flamengo precisaria muito, e ele poderia jogar tranquilamente junto com o Arrascaeta. E é óbvio também que ele ainda precisa, né, do camisa 9 para poder também disputar com o Pedro. Tivemos aí o período, né, que o Pedro ficou afastado, né, do time do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade, né? Bruno Henrique jogando para a posição e reclamou de jogar ali, falou que só jogava ali quando o Pedro estivesse machucado, quando o Pedro tivesse, eu preferia não jogar naquela posição de 9, e a gente sabe que o Pedro ali é letal, né, naquela posição ali. Quando ele joga, faz muita falta para o Flamengo, e vindo um jogador para poder completar aquele lugar ali, né, para poder revezar com o Pedro, que o Flamengo joga muito, tem muitos jogos durante o ano, e esse ano é diferente. Começou o Carioca, aí tem Campeonato Brasileiro, já vai começar paralelo agora junto com o Carioca, aí tem Recopa, né, da Libertadores, Supercopa do Campeonato Brasileiro, aí tem Libertadores, e por aí vai, né, até dezembro é uma correria, né, é muitos jogos, então precisa de um elenco bem qualificado, e esses jogadores assim faz
muita falta um centroavante. Flamengo, o Flamengo estava negociando muito aí com o Caio Jorge, né? Teve a negativa do Cruzeiro. Eu vou ser sincero, na minha opinião, eu preferia mais o Marco Leonardo. Eu acho o Marco Leonardo melhor do que o Caio Jorge. Embora a temporada dele foi muito boa no Cruzeiro na temporada passada, mas vamos ver esse ano se ele vai conseguir repetir, né? Acredito até que sim, que o Cruzeiro também reforçou bastante aí, montou, né, tá reforçando seu time, gastou aí um dinheirão com o Gerson, né? E jogando um time certinho, com certeza a tendência é ter mais oportunidades. Espero que ele consiga assim vai fazer lá, né, bastante gols esse ano também, acredito que sim, mas é óbvio que a marcação vai ficar mais em cima agora, né, porque o jogador, quando começa a fazer um bom campeonato, a tendência é que as pessoas, os times começam a marcar mais, né, mais cerrado esses atacantes. Vamos ver como é que ele vai se sair nesse ano aí. É um bom jogador, né. Falando de bom jogador, ontem também no jogo aí, né, nós estamos falando do Flamengo, mas vamos falar também dos adversários, né, que prontamente o Flamengo vai enfrentar durante o ano, né. Ontem o Palmeiras venceu o time do Santos de 1-0 e o Gabriel entrou, né, lá e não fez muito, né, não foi como na estreia dele que ele fez o gol, teve até uma estreia mais ou menos, né, não jogou uma partida ruim, se tratar de primeira partida do ano, foi bem, criou algumas oportunidades, e ontem ele também criou algumas oportunidades, mas não passou perto do gol. E o time do Santos perdeu, mas, né, o time do Santos assim, é um time que, pelo menos os jogadores que jogaram ontem, né, assim, eu vi o time do Santos ainda precisa de muito reforço para melhorar, né, inclusive tem saído aí na notícia que eles estão com interesse no Michael do Flamengo, também tem isso, né, eles estão com interesse no Michael aí e parece que eles querem negociar e levar o Michael para lá, né, para ele seria um baita no reforço, né, para a gente ver como o elenco do Flamengo qualificado, né, jogadores que às vezes estão passando aqui na reserva do Flamengo e outros times titular absoluto. Mas é isso aí, galera. Eu queria que você também comentasse aí, deixasse seu comentário aí, o que você acha, se a vinda do Paquetá vai ser uma vinda boa para o Flamengo, quanto que vale aí o Paquetá, o que você acha, e se a venda do Wallace Young, o que vocês acharam, se for boa, se o Flamengo teria que segurar ele mais, né? Deixe seu comentário aí, o Guilherme também, o que vocês acham do Guilherme, se vocês acompanharam esses jogos aí, os últimos jogos do Guilherme, que é um garoto da base muito bom, e eu vou estar respondendo aí, tá, as mensagens de vocês, que vocês deixarem aí, a gente vai estar respondendo, tá bom? Um abraço, ó, e não se esqueça, tá? Inscreva no canal, acione o sininho e deixe o seu like. Tchau!